Rui Chantilal tem mais de 25 anos de experiência no setor da informação e da segurança da informação. Primeiro em empresas como a ONI e a Glint, depois como fundador da Integrity. A Integrity, em 2021, foi comprada pela Devoteam, uma gigante global com sede em França da tecnologia e onde continua agora como Managing Partner da Devoteam Cybertrust. Rui, muito obrigado por estares aqui neste primeiro obrigado episódio. pelo convite, Chico. É um prazer. É uma estreia este podcast e estamos a falar de cibersegurança e gostaria de tentar aproveitar já o quarto século de experiência nesta área, ou um pioneiro nesta área. Em que momento é que estamos em termos de cibersegurança? Há mais tecnologia, há mais digital, toda a nossa vida, quase toda a nossa vida tem aspectos digitais e vai crescer. Há mais riscos, estamos mais conscientes, por outro lado? Olha, eu acho que a área da cibersegurança evoluiu em maturidade de uma forma muito considerável. Curiosamente mudou de nome 2 vezes. Eu quando comecei a trabalhar na área chamava-se segurança informática e as pessoas pensavam que era a segurança dos computadores. Depois a seguir evoluiu para a segurança da informação. As pessoas perceberam que não era apenas o dispositivo, mas sim a informação que era gerida, processada e armazenada. E hoje em dia perceberam que vai para além do computador, que vai para além, porque tem muito a ver com o comportamento das pessoas. A verdade é que, comparativamente com há 20 anos atrás, naturalmente que hoje em dia muito mais gente está desperta. Agora, se essas pessoas estão encartadas em cibersegurança para no dia a dia gerirem as tecnologias de informação de uma forma adequada, eu acho que ainda não estão. Porque efetivamente, como tu dizes, as ameaças surgem, novas ameaças todos os dias e isto é um trabalho em contínuo. De uma perspectiva de gestão da prática de cibersegurança, hoje em dia temos muito mais maturidade, porque vou-te dar um exemplo, comparativamente com há 10 ou 15 anos atrás, não existiam standards, referências, melhores práticas sobre como gerir a cibersegurança, ou pelo menos não existiam de forma tão lata, tão intrusada nas empresas. Hoje em dia existem standards como a ISO 27001, existe o NIST Cyber Security Framework. A organização, Exatamente, e portanto já existe muito mais maturidade e muito mais consciência dessa perspectiva, de como é que as empresas devem organizar as suas políticas, os seus procedimentos. Da perspectiva tecnológica também evoluímos bastante. Cada vez mais as ameaças sobem em direção ao negócio e em direção ao utilizador. Na realidade, atualmente, 85% dos incidentes de cibersegurança envolvem um elemento humano, coisa que não acontecia há 10 ou 15 anos atrás. Ou seja, há 10 ou 15 anos atrás, os atacantes, os cibercriminosos, atiravam mais como alvo a própria tecnologia e hoje em dia continuam a fazê-lo, mas o seu maior sucesso tem sido através da componente humana e ou da componente de negócio. Da utilização do ser humano. Abrir um e-mail que tem possa vir de uma fonte não certificada, não garantida. Sim, porque é muito mais fácil de levar um utilizador a dar acesso não autorizado, a convencê-lo, utilizando técnicas de engenharia social, manipulando-o, levando-o a acreditar que é o CEO da empresa ou que é alguém do helpdesk. É muito mais fácil levar um utilizador a executar uma ação que não era suposto do que tecnologicamente conseguimos hoje em dia dar a volta à própria tecnologia, embora seja possível se estiver mal configurada, se estiver desatualizada, mas é muito mais desafiante na atualidade fazer isso. Daí que o utilizador é mais suscetível de ser a porta de entrada para o incidente. As empresas, neste podcast falamos muito das empresas, e obviamente os clientes das empresas, mas as empresas portuguesas, de forma geral, com a tua experiência, têm lidado de forma séria com estes riscos? Têm evoluído para se apresentarem protegidas, ou protegerem os seus negócios e os seus clientes? Como é que descreverias o grau de preparação e em que setores é que vês melhor e pior? Olha, eu já fiz uma reflexão sobre esse tópico e, na verdade, cheguei à conclusão que o seu estado de preparação e de maturidade para com a cibersegurança tem uma relação mais ou menos direta com o seu EBITDA. Ou seja, as empresas que geram maior EBITDA, hoje em dia, têm todas um CISO, uma equipa de cibersegurança, tecnologias atualizadas, estão despertas com o seu risco e a probabilidade de terem um incidente é menor.
As empresas que estão à borda d'água em termos de EBITDA, e eu percebo porquê, porque se efetivamente estamos a lutar para colocar comida na mesa, não nos vamos preocupar tanto em substituir o telhado que ainda vai dando. Não é? E portanto, dessa perspectiva, e respondendo concretamente à tua questão, as grandes empresas, independentemente dos setores, as grandes empresas, estamos a falar de bancos, de empresas energéticas, de empresas da área dos seguros, empresas da área da distribuição, essas grandes empresas, efetivamente, hoje em dia têm uma maturidade muito considerável. Existem 2 ou 3 setores onde, e avalio isto, não fiz uma estatística, mas avaliando os nossos clientes, por exemplo, no setor da hotelaria ou no setor dos mídia, é onde temos menos clientes, para teres uma ideia. E depois existe um outro tier que são as PMEs. As PMEs até podem ter um bom EBITDA, comparativamente com uma grande empresa, naturalmente, que estamos a falar de escalas diferentes, mas o problema é que o expertise em cibersegurança, o expertise à séria, é caro. Ou seja, e é caro e tem a ver com o talento, que depois é um tópico que podemos explorar, Claro. mas efetivamente existe uma escassez de talento e hoje em dia está em crescendo e muitas vezes as PMEs não têm capacidade financeira. Tem que fazer opções. Ou é comprar uma app nova ou ter mais segurança nos dados. Exatamente. Mas há sempre soluções, não é? Sim, uma das soluções passa muitas vezes por tentar alavancar, por exemplo, soluções já existentes que existam na cloud, por exemplo, ou seja, em vez de terem os seus recursos próprios e terem que despender recursos investindo na sua segurança, podem reutilizar recursos partilhados por outras empresas e aí beneficiar do investimento coletivo em cibersegurança. Não é? Portanto, existem sempre estratégias. Eu acho que, de qualquer das formas, há um ponto fulcral no qual eu acho que as empresas, independentemente do seu tamanho, deviam investir. Porque disse-te há pouco que 85% dos incidentes têm como envolvência o elemento humano. Então, se formos usar a regra de Pareto, nós devíamos começar por investir na consciencialização dos utilizadores. Porque se 85% dos problemas começam aí, e aí o preço não é assim tão caro como investir em tecnologia ultra sofisticada. Estamos a falar de informação, manuais. Estamos a falar de consciencialização, de exercícios, de tabletop, de cenários, de newsletters. Estamos a falar de foco e ter um programa de consciencialização da awareness continuado. Sabes que eu faço muito paralelo entre a indústria automóvel, que é uma indústria da qual gosto muito enquanto amador, naturalmente, e a indústria da cibersegurança. E às vezes as pessoas perguntam, mas o que é que as indústrias têm a ver? Eu vou explicar. Eu creio que os primeiros carros surgiram em 1918. E quando surgiram os primeiros carros, para tu teres ideia, o primeiro carro nem sequer tinha chave, nem sequer tinha fechadura da porta. Mas não era preciso. Não havia noção, não havia perigo. Não havia regulação, não havia limite de velocidade, não existia ABS, não existia airbag, não existiam multas, não existiam cintos de segurança, não existia nada. Ora, com a maior afluência da utilização do automóvel, basicamente, começaram a introduzir, primeiro, regulação, e neste momento o setor da cibersegurança está altamente pressionado e todas as empresas estão altamente pressionadas porque existem diretivas vindas da União Europeia, como é o NIS2 e o DORA, por exemplo. Já há alguns anos atrás apareceu o RGPD, que entrou na vida de todas as pessoas, portanto, regulação. Tivemos cá a Presidente Anacom neste programa já explicou-nos que há muitas diretivas que têm que ser aplicadas. Exatamente, e portanto na indústria automóvel também surgiu, não é? Depois surgiram os controlos tecnológicos e existem 2 tipos de controlos. Existem os controlos que previnem os incidentes, e o exemplo disso é, por exemplo, o ABS, previne que tenhas o incidente. E existem controlos que reduzem o impacto em caso de incidentes. Estamos a falar do airbag. E na área da cibersegurança é a mesma coisa. Mas porquê que eu faço um paralelismo? Sabes que o número de sinistros e mortalidade nas estradas demorou cerca de 70 anos até a curva começar a cair. Portanto, desde 1918 que a curva começou a subir, e demorou 70 anos e foi preciso introduzir estes controlos todos de forma gradual até que estabilizasse. Nós, do mundo da cibersegurança, vai ter que ser um bocadinho mais rápido. Ainda estamos na vertical, espero que sim, mas ainda estamos a subir, ainda estamos efetivamente na... Estavas a falar de talento há pouco. A questão do talento é transversal no setor da tecnologia, é o que estamos a falar, onde há escassez, há o desafio da retenção. Como é que vocês na vossa empresa conseguem gerir esse talento e essa retenção de talento e como é que faz isso no mercado em si?
Olha, nós temos vários perfis de talento na nossa empresa. Em maior número, nós temos o que chamamos os ethical hackers. São pessoas que replicam o comportamento de um atacante com o objetivo de identificar vulnerabilidades, problemas e depois sugerir mitigação, sugerir controles, sugerir os remédios para resolver esses problemas. Existem vários tipos de perfis, mas a grande parte destas pessoas que são altamente talentosas são muitas vezes autodidatas. São pessoas que quase que é inato neles descobrir a tecnologia e experimentar. E eu muitas vezes faço mentorship a pessoas e no outro dia estava a falar com uma pessoa que estava a entrar na indústria e ela dizia: eu tenho este curso, determinado curso, eu ainda não sei nada de cibersegurança porque estou no 3º ano e ainda não me deram nada de cibersegurança. E eu perguntei à pessoa: tu achas que o Schumacher aprendeu a conduzir na escola de condução? Se a pessoa de facto tem uma paixão pela área, Vocação. se tem uma vocação, se quer apostar na área, porque é que fica sentada à espera que lhe ensinem? Hoje em dia, Chico, existem recursos 1 milhão de vezes mais do que existia quando eu comecei. Mas é o outro lado da moeda, literalmente a moeda, aqui a Presidente Ana Gomes estava a explicar que por não ser uma carreira que tem muito a ver com diplomas ou que não há licenciaturas ou mestrado ou doutoramentos, às vezes há uma relutância na economia portuguesa de remunerar bem essas áreas. O setor privado já está a mudar de pensamento em relação a isso. Na DevOps Cyber Trust, o que nós nos preocupamos mais é, primeiro, com a capacidade, segundo, com as certificações. Porque, efetivamente, o que é que nós fazemos? E estávamos a falar do talento. Nós identificamos o talento, o potencial do talento, e nós temos sempre um desafio tecnológico e um desafio processual para entregar à pessoa. Nós não recrutamos sem execução de um desafio. Esse desafio demonstra a capacidade da pessoa e o commitment que a pessoa tem a executar. Depois da pessoa entrar, nós temos o nosso path de formação. Ou seja, nós temos situações de pessoas que entraram vindas das melhores universidades e temos pessoas que se calhar acabaram lá no 12º ano e que estão a ensinar às pessoas que vêm das melhores universidades. E isto porquê? Porque essas pessoas foram à procura de conhecimento que hoje em dia na academia essas pessoas ainda não adquirem. Ou eventualmente na academia ela até pode estar disponível, mas depois as pessoas não o bebem e portanto no nosso processo nós identificamos as pessoas e muitas vezes ou identificamos pessoas que vêm diretamente da academia ou não, ou que vêm de autoaprendizagem, outras vezes são pessoas que vêm de outras áreas da área de tecnologia, mas, por exemplo, gestão de redes, gestão de sistemas, da área de programação, são pessoas que têm um pensamento altamente crítico, pensamento lógico, e temos um path, temos uma academia interna na qual essas pessoas fazem enrollment e formamos essas pessoas, porque talento disponível com um custo adequado a que depois os clientes estejam dispostos a pagar é cada vez mais difícil, daí ser necessário formar talento. Internamente. Essas pessoas, as profissionais, trabalham no setor de segurança, no vosso setor. Duas perguntas que vamos a chegar ao final deste segmento. Há empresas a aproveitar, como a vossa fez, aproveitar as oportunidades e o potencial do mercado, que é crescente, como estavas a explicar. A segunda questão é o vosso caso, que foi uma alienação da empresa para um grupo internacional. Isto é uma luz que se pode demonstrar ao resto do setor, a dizer há potencial em Portugal, há empresas a operar bem em Portugal e que há players globais ou internacionais, pelo menos, a olharem para este mercado. Sim, sem dúvida. O que nós fizemos foi, nós criámos a empresa denominada Integrity em 2009, fomos por um path de inovação, usando metodologias como o Blue Ocean Strategy, por exemplo, e criámos produtos realmente inovadores. Conseguimos internacionalizar a empresa e quando nós vendemos a empresa, já 50% da nossa faturação era internacional. Neste caso, a DevOps interessa-se pela Integrity, primeiro porque a DevOps Cyber Trust, que é o braço armado para a cibersegurança da DevOps, já tem várias unidades de cibersegurança em vários locais na Europa, na EMEA, neste caso, não tinha em Portugal e, portanto, viu como um potencial crescer por aí. E, por outro lado, alavancar todas as soluções que nós já criamos para o resto de todos os clientes. Exportar o vosso know-how, essencialmente. Exatamente. E, portanto, nós juntámos-nos e ficámos... Nós, na altura que fomos adquiridos, éramos cerca de 100 pessoas, colaboradores na empresa, juntámos e conjuntamente ficámos 800. E, portanto, na realidade, acabámos por somar valor a este ecossistema que já existia. E, portanto, sem dúvida que inovar, crescer, demonstrar a capacidade de internacionalizar
é muito importante para um player como a DevOps ou outras empresas que eventualmente vislumbrem fazer este processo. Para nós também é um orgulho, na verdade, porque temos muito mais palco, porque de repente estendemos a base de clientes com os quais nós podemos ir com as nossas soluções criadas em Portugal com talento nacional. Oi, vamos terminar com essa nota positiva e um agradecimento pela participação neste primeiro À Prova de Futuro, do nosso novo podcast. Muito obrigado. Sucessos e muito obrigado também pelo convite. Obrigado.